Hay personas que no necesitan demasiadas palabras para ser presentadas. Y, sin embargo, queremos tomarnos el tiempo de honrar la magnitud de la persona que ahora va a dirigirse a nosotros y que representa el maestro Sadhguruji. Sadhguruji es fundador y presidente de la Confederación Europea de Yoga. Fue quien propulsó en 2007, como hemos ido visualizando a lo largo de este congreso, el Día Internacional del Yoga, celebrado cada 21 de junio, coincidiendo con el solsticio. Oficializado por las Naciones Unidas en 2014, impulsó también que la UNESCO declarara el yoga Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016 y es reconocido con el premio Padma Shri por el presidente de la India, y toda su vida entera ha sido dedicada a la ofrenda del yoga a la humanidad. Hoy nos ha querido regalar una meditación profunda por la mañana, con ella hemos podido iniciar el día y hoy acabaremos las sesiones del Congreso gracias a su presentación, y ahora vamos a contar con él, con su presencia, para clausurar el Congreso. Muchas gracias. Bienvenido, Sadhguru. Saúdo a todos vós e às crianças, quer me entendam ou não, pois o tema ficará também lá nos seus átomos. A todos os ministrantes, e assim também me posso saudar a mim mesmo. A todos os presidentes e em especial aos organizadores, Maestro Soma, Maestra Naya e sua preciosa equipa, e à nossa nova presidenta, a Maestra Swamini Chandrashakti Devi. Me perdoem se disser algo que vos choque durante a minha conferência. Que lindo congresso, fabuloso. Mas para contribuir um pouco mais para a sua mensagem prática, mas também teórica, tenho que salientar, não só aos gurus, mas também aos professores e alunos, a pouco agradável situação e até muito preocupante situação atual em que todo o planeta se encontra e que não podemos fingir que ignoramos, onde uns, poucos, com um ego tenebroso, colocam toda a humanidade e também a nossa pequena jangada esférica, uma paradisíaca grande nave espacial cósmica, num enorme e irresponsável perigo. Vou relembrar aqui alguns números. O míssil de cruzeiro custa pelo menos 1 milhão de euros. Mas outros ripostarão a ele com armas muito mais baratas, os drones de guerra, que dizem que custam apenas cerca de 50 mil euros cada. Ora, o preço de cada uma destas armas muito baratas é suficiente para alimentar um casal durante um ano. E chegam a usar 200 drones de cada vez, todas as noites, nas diversas guerras. E um míssil de cruzeiro equivale ao custo de 20 desses drones. Com cerca de 20% dos seres humanos a passarem fome e outros apenas passarem mal em todo o mundo, isto é absurdo e antipovo. Já para não falar das insanas mortes, onde pretendem transformar as saudáveis sociedades em imensos cemitérios e as belas cidades em cenários de autênticos filmes de terror, e tirar a liberdade aos cidadãos livres. Mas com que direito? E ainda mais, numa só geração, exauram o planeta dos seus recursos e tesouros interiores, fabricados ao longo de milhões de anos nas entranhas da Terra, para com essas matérias-primas matarem em massa e ainda poluírem o planeta-mãe, tudo de forma ultra-irracional. Que egos monstruosos e deformados. Não podemos ignorar que alguns, poucos, querem que isso hoje seja o normal, mas não é. É anti-plano divino cósmico, é anti-inteligente, é anti-seres humanos, é insano e é até diabólico.
Temos de colocar sempre o imenso e nobre povo terrestre em primeiro lugar, sempre. Temos de reafirmar a esses ridículos e doentios egos de coveiro qual é, na realidade, a dimensão da nossa casa planetária no imenso cosmos, como podemos observar aqui neste slide, que mais uma vez nos mostra a obra divina. Primeiro a Terra vista da Lua, depois vista de Júpiter e Saturno, depois o sistema solar visto da casa-mãe, a Via Láctea. Via Láctea que contém 300 mil milhões de estrelas, como a nossa. Depois a Via Láctea vista do superenxame de Laniakea, com cerca de 100 mil galáxias, como a nossa, que é o nosso país cósmico. E depois visto de todo o cosmos. Será que de lá alguém nos consegue distinguir? E como será que o olho do Criador nos vê? Talvez se brilharmos muito ou se nos abarrotarmos de amor, que é a matéria divina, nos salientemos. Então basta de nos cobrirmos de ridículo, de escala minúscula do nosso umbigo egoísta. Já há escuridão e vazio suficiente no imenso cosmos. Não precisamos de nos somarmos a esse nada. Nada que a criação tanto se esforça por preencher. Talvez se emitirmos música e mantra e venerarmos a vida e a grande obra, brilhemos com escala. Não há outro caminho e ainda estamos a tempo. A população humana é já hoje 8,3 mil milhões de habitantes e como podem os tais pseudo-dirigentes coveiros de alguns países, por exemplo, com 140 milhões de seres, ou outros como, por exemplo, 90 milhões, dirigentes esses que nem sequer representam o seu povo local, como eles se querem impor pela louca guerra a todos os outros 8 mil milhões, pretendendo até tudo aniquilar, chantageando não só toda a restante população humana, mas também o divino paraíso terrestre, que é uma fiérica jangada cósmica de beleza, ecologia e felicidade, ameaçando tudo com bombas atómicas. E nós deixamos, impávidos e dormentes, como se tão perigosa loucura não estivesse a acontecer. Então que fazer? O que nós, yogis, devemos fazer, nomeadamente nós, os yogis da Península Ibérica, que com a sua história até já fizemos um pouquinho. Vejam os exemplos aqui mostrados pela mestra Chandra Devi, que, se os líderes religiosos podem aqui dar as mãos, então também o podem fazer em todo o planeta. E eles, e todos, sentem-se muito melhor a fazer a paz do Satya Yuga do que a pactuar com a aniquiladora guerra do atual tenebroso Kali Yuga. E o mundo anseia por paz. Exemplo também realçado pela mestra Sita Devi e as duas ilustres professoras da sua região norte, mostrando que não há fronteiras, pois elas já não passam de riscos, já sem grande risco. As pessoas intrinsecamente gostam umas das outras e querem descobrir com curiosidade as preciosidades culturais que os outros guardam, mostrando assim que a diversidade é uma riqueza que une e nunca o contrário. O livre trade, as trocas comerciais, mas também culturais, é fundamental. E se calhar está na altura de, com coragem, admitirmos que somos o povo terrestre. Mas não precisamos de ir ao espaço para verificarmos que somos um pequeno povo diversificado, mas unido e aconchegado nesta cápsula espacial cósmica, pois os nossos melhores hábitos espontâneos, que tanto bem fazem, demonstram no dia a dia. Já não é, pois, a altura de mais guerras dos futuros governantes, mas sim de fazer triunfar a gritante paz cósmica que está por todo o universo e também dentro do coração de todos nós. E porquê a Confederação Ibérica do Yoga e o seu yantra e a sua bandeira? Os portugueses e os espanhóis criaram em 1494 o meridiano de Tordesilhas, pelo respectivo tratado, que aqui se encontra representado a amarillo. Na nossa bandeira, ficando cada um com metade do mundo,
para explorar. E depois o contrameridiano das Molucas, do Tratado de Zaragoza, por trás dele. E depois mostraram realmente a esfericidade do planeta, numa expedição de Espanha comandada por um ilustre português e terminada por um intrépido espanhol desde 1519 até 1522, e esfera também colocada na nossa bandeira. 3. E finalmente aqui, neste 12º Congresso Ibérico do Yoga, em Castilho de Javier, por sinal o nome da nossa nova Presidente, Chandra Devi, e do Kalki, e o ex-nome do vosso Presidente Soma, onde nasceu há 520 anos São Francisco Xavier, que também, aceitando o repto de Dom João III de Portugal, partiu cheio de coragem para o Oriente para lançar a palavra divina em 1542, tendo feito um trabalho hercúleo, chegando a Goa cheio de força e luz. Goa, onde, por reverência, como viram na conferência da mestra Chandra Devi, se encontra hoje o seu túmulo, tendo por sinal falecido no Japão, em Sichuan, ou São João Batista, terra assim depois nomeada pelos japoneses na altura. Parece que nós ibéricos, afinal, não somos assim tão pouco interessantes a avaliar por esta nossa mútua tradição visionária e universalista. Apelo-vos então que, com toda a lucidez, continuemos a história. Nós, peninsulares, que já temos a força do nosso passado, revigoremo-lo, globalizando de novo, pois isso poderá representar a salvação da humanidade. Como? Através da verdadeira e grande máxima multimilenar de Bharata, a antiga Índia, Vasudhaiva Kutumbakam. Nós somos todos uma só família. Vamos então ventilar tal máxima e pô-la em prática com toda a veemência, bem impregnada com o também importantíssimo princípio do yoga, ahimsa, não matar. Mas novamente dizemos, que fazer? Tudo o que pudermos de fundamental. Mudar as agulhas dos Y, dos entroncamentos e ir por outro lado, pelo nosso lado. Vejamos então, terá forçosamente de haver uma Constituição Mundial, com o seguinte artigo 1A. Qualquer eleito, como um novo tribuno cidadão que dirija um país ou equiparado, terá que fazer um juramento internacional no ato de posse, que, sendo um cidadão, governará apenas durante a duração do seu mandato e, no fim deste prazo, do novo tribuno voltará à sua inicial condição de cidadão, sem nunca prolongar esse mandato e sem nenhuma exceção. 1B. Só poderá haver por cada cidadão, no máximo, 2 mandatos com a duração máxima de 4 anos cada. 1C. Durante os seus mandatos, o novo tribuno nunca enganará, sob qualquer pretexto, os cidadãos que o elejam e nele confiaram, pois ele é um cidadão como eles e voltará de novo a sê-lo no término dessas funções, forçosamente. Pois quem desrespeita o seu próprio povo também desrespeitará o mundo. 1D. Todos os cidadãos de todos os tipos de género têm direito a um voto. 1E. As democracias devem ser verdadeiras, representativas e intocáveis. 1F. Todas as monarquias têm que ser constitucionais. Estas questões são fundamentais hoje em dia, pois basta, em primeiro lugar, o eleito enganar, por exemplo, os seus 100 milhões de cidadãos e depois, quando estes descobrirem, reprimi-los violentamente e até mandar aniquilar os nobres líderes da oposição do seu país, opositores que lhe deveriam suceder, para depois, em nome desse país, já apenas em nome de si próprio e das suas cliques, passarem a chantagear todos os mais de 8 mil milhões de habitantes de todo o restante planeta com armas nucleares até. E nunca mais poderá ser tolerada a frase: isto é um assunto interno deste país, porque é falso, não é, e nunca mais poderá ser, sob risco de tudo insanamente perecer. A paz ou a guerra, com as terríveis armas que hoje existem, tornou-se um assunto planetário de toda a humanidade, tanto mais neste escuro Kali Yuga. Há que acordar. Tem de ser exigida uma reforma global, temos de voltar a viver em luz. E continuando na Constituição Mundial, artigo 2A, é proibido matar, sem exceção, e até as religiões o dizem.
2b. Todas as guerras serão ilegais e proibidas, mesmo as ditas preventivas, porque todas as guerras são civis e vis, pois no povo terrestre todos somos irmãos, filhos de uma distante mãe mitocondrial, a famosa Lucy Eva. Temos de pôr em prática a fundamental regra da porta de entrada do yoga, a ahimsa, não matar, não agredir, não fazer bullying, usar soluções diplomáticas nas resoluções dos conflitos, pois nós somos uma fraternidade humana. Não podemos atentar contra os formidáveis 13,8 mil milhões de anos de supremo investimento do Purusha. Artigo 3º. É proibido aos cientistas investigar para matar. E a futura supervisora Ordem dos Cientistas para a Paz deverá zelar totalmente por isso. Num universo maternal que constantemente e por todos os lados se aprimora incansavelmente para produzir vida e seus habitats, principalmente para alcançar a vida superior e inteligente e a albergar, investigar e descobrir os profundos segredos dessa divina obra, para depois os usar para a contrariar e pretender com esses segredos fazer o seu oposto e tudo destruir, é no mínimo diabólico e deve ser totalmente banido. Os cientistas que tenham consciência e amem a criação que os produziu a si próprios e lhes conferiu a sua bela inteligência, mereçam-na. O supremo poder inigualável é criar a vida, ou mesmo recriá-la, e nunca produzir a morte, pois isso qualquer animal do submundo é capaz. Terminemos com a tenebrosa legião dos destruidores anti-obra. O nosso universo é uma sábia, inteligente e super-energia feminina por inerência, a Mahashakti, criadora e sustentadora da vida. E o amor é o doce perfume dessa formidável força que aqui agora anima todos nós e tudo mais. E quando elevamos o nosso olhar numa atitude meditativa, num Brahmadya Drishti, o pequeno ser produzido ou criado que nós somos, e penetramos os 7 estratos da criação, vemos a linda Senhora num pequeno e brilho inigualável. Por isso, foi isso que aconteceu no centro de Portugal. A Senhora Mahashakti, mais brilhante que o sol, apareceu em Fátima a 3 pastorinhos, Lúcia, de 10 anos, e aos seus 2 primos, Jacinta, de 7 anos, e Francisco, de 9 anos, em 1917, maio 13, comunicando-nos uma forte mensagem que todos mundialmente sabem. Mas o que muitos talvez não saibam é que 3 dias antes, também em 1917, maio 10 e 11, ela já tinha aparecido no norte de Portugal, no Barral, Ponte da Barca, ao menino Severino Alves, de 9 anos, dizendo que era a Senhora da Paz Universal, revelando-lhe igualmente a sua forte e diretiva mensagem. Em ambos os casos, a brilhante Senhora estava elevada sobre uma árvore e eles olhavam para ela em Brahmadya Drishti. Pratiquemo-lo, pois, e mereçamo-lo. E nesta enorme tarefa, todos os aliados são bem-vindos. O corajoso atual Papa americano, Leão XIV, é disso um grande exemplo. Eu, aliás, vejo mais o seu nome escrito desta maneira. Porquê? Porque nas mensagens que transmiti aos outros anteriores papas, nas reuniões com eles tive, pedindo apoio para a oficialização do Dia Internacional do Yoga, junho 21, ou nas muitas missivas que lhes enviei sobre a imperiosa necessidade de fazer a paz no mundo, agora, espantosamente, este Papa tornou-se porta-voz dessas máximas, como sejam: só a paz é divina. O mundo está sendo devastado por tiranos. Há que pará-los. Passem de espectadores a protagonistas do futuro. É a história interminável que o povo terrestre deve assumir. E todos contam. Apoiemo-lo, pois, também. Todos, mas também tudo conta para uma unificação, mas respeitando a pluralidade. Por exemplo, devemos ter a certeza de que tudo é feito de vibração. Por isso, o seu mantra e o respectivo yantra têm que ser intocáveis, mesmo para nós no yoga. Então, o genuíno mantra de origem de cada um dos nomes, dos lugares e dos seres, etc.,
têm que ser intocáveis em toda a parte, por todos e para sempre. Exemplos: Madrid, Lisboa, Espanha, France, Moldova, Catar, Brasil, London, Charles III, Mumbai, New York, Kiev, Hawaii, Sydney. O yoga e o Sistema Internacional de Unidades deve se impor totalmente e definitivamente sobre as unidades imperiais. Talvez em troca devêssemos passar a guiar pela esquerda, até porque antigamente montava-se a cavalo desse lado. Unifiquemo-nos em tudo o que é fácil e não deixemos que os zelosos linguistas, entre outros, absurdamente nos continuem a dividir. Já chega do tempo de Babel. Agora que tudo é global, é inaceitável que o nome de um país ou de uma cidade, por exemplo, seja dito em 100 maneiras diferentes. Respeitemos então o seu nome de origem. Mas uma ampla reforma das Nações Unidas é essencial, como todos vemos. O Conselho Permanente deve ser alargado para, no total, talvez de 15 membros. Então, além dos 5 atuais, entrariam, por exemplo, mais 10, como sejam 1 Índia, 2 Brasil, 3 Austrália, 4 Canadá, 5 Japão, 6 Alemanha, 7 Egito, 8 Argentina, entre outros. Os membros deste novo Conselho Permanente, que de respeitarem gravemente as regras básicas internacionais, terão que ser removidos para membros normais, sem exceção. Estas Nações Unidas devem preparar uma transição para um governo mundial, onde o secretário-geral se torne presidente plenipotenciário, mas rotativo do ponto terrestre e do planeta Terra, com um governo global e equitativo, e o embaixador-geral, contando o planeta Terra com os 6 grandes Estados, os atuais continentes, cada um com o seu governador, e que são 1 América do Norte e Central, 2 América do Sul, 3 Europa, 4 Ásia, 5 África e 6 Austrália e Antártica. E os países atuais serão as futuras províncias. Mas, no entretanto, deveríamos criar um protocolo de convergência económica ibérica, o Espanhogal. E também todas as uniões de países são bem-vindas, como é o caso da União Europeia. Mas como fazer na prática? Esta utopia será possível. Mas por que chama utopia? A esmagadora maioria da população do planeta Terra quer a paz e as forças da criação do cosmos querem a vida. Por que não a fazemos? Não é isso verdadeira pan-democracia? Então é utopia o caminho óbvio, ou pelo contrário devemos continuar num deixa-andar tamásico, inconsequente e perigoso? Nações Unidas reformadas, governo planetário, claro, temos que avançar já. Então, se encararmos o planeta Terra como um país, devemos fazer como se faz hoje em cada grande e moderna nação, onde não mandam as províncias, embora com a sua descentralização necessária, mas governa no essencial o Presidente e o poder central. Os 6 governadores de cada um dos 6 continentes administrarão apenas coisas de âmbito não global. Se encararmos o povo terrestre como um só e o planeta Terra como uno, que economia de escala, que enorme mercado único e com moeda única, com recursos mais equitativamente governados e sem inimigos, não precisaríamos de exércitos que nos dizimam como se protagonizassem uma vontade maligna, externa, que nos quer exterminar através de absurdas guerras fratricidas, etc. E estaremos já adaptados à escala da Via Láctea. Também o Tratado de New START tem que continuar em vigor, até à completa extinção das armas nucleares. Esta é mais uma das prementes questões cruciais da humanidade atual. Não só para nos livrarmos de irmos para um manicômio cósmico, mas principalmente para sobrevivermos. Utopia? Não. Evidente lógica, inteligência e imperiosa salvação. E para que deixar para estes meninos aquilo que nós temos que fazer já? Somos miúpes? Não. Somos frouxos? Claro que não. Então usemos o prana universal e avancemos com coragem. O fundador da minha linhagem, Sri Swami Shivananda, aqui deixa a diretriz bem clara. Eu tenho uma mensagem. Eu virei costas às riquezas do mundo. Eu tenho uma missão, uma grande tarefa pela frente. No meu coração há uma enorme chama.
Eu espalho a mensagem de uma irmandade humana de paz e amor. Mas atenção, ninguém pode exigir a paz se não instituir a paz interpessoal, mesmo nas redes sociais da web, muitas vezes tão difíceis de alcançar no escuro ambiente do Kali Yuga. Então nunca se deixem enganar e mantenham firmemente o vosso rumo de condutores e nunca aceitem desafios indignos de vós. Usem sem vacilar a vossa interna bússola dourada e a luz guia universal que marca o vosso alto propósito. Então, grandes gurus, acreditem no poder do yoga, na plasticidade humana, na potência do vosso Anahata Chakra e de, como perfume da vida, o amor é a força mais poderosa do universo. E relembrem-se, quem ama não mata. E liderem os mais de 99,99% humanos, cansados de guerra e que querem a paz. Instalem-se na crista da onda das forças cósmicas da criação, colocando no poder os verdadeiros líderes da humanidade moderna. Acreditem em vós. Já ninguém se quer matar uns aos outros. Tirem os dentes aos vampiros e que os seres de cinza sejam afastados pelos divinos sopros, mas também pelo aumento massivo da consciência dos seres humanos e produzam essa mudança milagre. E, por favor, desequilibrem a balança para o lado da Senhora Luminosa. Mas como fazer? Além do ensino do yoga e do aumento da consciência da humanidade e de nos batermos por estas significativas mudanças, em sintonia com o grande cosmos, do alto das profundas e totais meditações samádicas, mas atenção, devem sempre conseguir fazê-las, aí, ainda onde o nosso ser centelha e o self-sat, além de partícula também a onda, contagiante, visualizem com Manasika o que de justo é pretendido, agregando massa crítica com os outros gurus e discípulos sadhaka, em completa sintonia. E o que acontecer lá, mais tarde cá, no reino da sombra, virá a acontecer inevitavelmente. Mas também serão precisos sacrifícios pessoais e puja, e muito trabalho aqui, não só com o nosso corpo físico, mas também com o energético, etc. Foi assim que caiu o Muro de Berlim. E o Dia Internacional do Yoga, junho 21, foi alcançado. E o Yoga, património da humanidade. Mas precisamos agora de um feriado global no solstício de junho 21 para nos sentirmos totalmente unos. E quando as crianças ascenderem ao poder, que estejam lúcidas e bem treinadas e que governem para a elevação da humanidade. Mas nunca esqueçam, as crianças são iguais em qualquer parte do mundo e a sua vida é sempre sagrada. E lembrem-se, gurus, vocês tudo podem de bom. E não esqueçam, são 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chakras, 7 coxas, 7 degraus. Nada diferente disso. Este é o universo real. Tudo o que faço é por inspiração de Lord Shiva, meu Supremo Guru, e também em seu nome. Om Namah Shivaya.